A graça e a paz, queridos irmãos, espero que esteja tudo bem com os meus queridos, que sua casa, seu povo esteja em plena segurança, é o que nós temos orado continuamente, certos da fidelidade do Senhor, do cuidado que Ele tem por nós, louvado seja o nome do Senhor. E a propósito deste momento que nós estamos vivendo, hoje eu tive assim, meditando sobre toda essa situação que nós estamos experimentando, tão nova. Eu estou aqui com a minha máscara, né? E a gente está aí vendo as pessoas andando assim, mascarados, coisa que a gente nunca imaginou. A gente via, às vezes, eu vi uns filmes, umas reportagens mostrando o pessoal lá na China, nesses lugares muito poluídos, o pessoal anda de máscara. Agora a gente anda na rua, em todo lugar, todo mundo mascarado, com a preocupação, o cuidado, não é? Com essa ameaça que eu chamo assim, né, de uma ameaça invisível, e que é o tema da palavra que o Senhor me inspirou a ministrar nessa noite, sobre a ameaça invisível. Nós vamos ler um texto que está em 1 Pedro, no capítulo 5, versos 8 e 9, diz assim a palavra: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença, em plena dependência da Tua graça e do Teu favor, para que o Senhor possa nos usar como instrumentos em Tuas mãos, para que a Tua palavra, Senhor, alcance os corações daqueles que o Senhor deseja alcançar, e que a Tua palavra realize para o que ela foi determinada e enviada a nós. Abençoa então cada coração, o Espírito Santo, que o Senhor esteja no lar de cada um, já atuando nos seus corações, e que a glória seja do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, não é? O texto que nós lemos, né, fala sobre essa ameaça invisível, que nós que somos cristãos, crentes, entendemos que é uma realidade contínua nas nossas vidas. O texto fala aqui do diabo, que é nosso adversário, fala que vosso adversário. Então, ele não é só adversário de Deus, não, ele é nosso adversário também. E que ele está aí ao derredor, como um leão que ruge, buscando alguém para devorar. Então você vê que há um perigo constante desse ataque do diabo, buscando oportunidades para nos atacar. Nós cremos nisso, nós cremos no mundo espiritual, nós cremos que há uma realidade invisível, né, em torno das nossas vidas. Nós cremos nos anjos de Deus, que o próprio Deus, como Jesus disse lá em João 4, que Deus é Espírito. Então, assim, nós não vemos os anjos, nós não vemos os demônios, mas sabemos, interessante, não é? É isso mesmo. Nós sabemos que eles estão aí presentes, estão aí
influenciando as coisas no mundo físico e que, portanto, nós temos que ter muito cuidado. É o que a palavra de Deus diz, nós temos que estar aí atentos, ser sóbrios, vigilantes, não é? É assim que nós deveríamos andar. Mas muitas pessoas fazem menor caso disso, vivem como se estas coisas não existissem, que essa realidade é uma ficção, é uma coisa da religião. Bom, não é? Eu sou crente na palavra de Deus, eu creio no que o Senhor Jesus disse, ele falou do diabo, né? A Bíblia fala que ele foi tentado por Satanás, então fala dos anjos, o Senhor Jesus fala dos seus anjos. Então assim, eu creio no que a palavra de Deus diz e que esta é uma realidade invisível e esta é uma ameaça invisível que nós temos então que tomar todo cuidado. E seria muito bom que nós tomássemos o mesmo cuidado que nós tomamos e estamos tomando nesses dias com essa outra ameaça invisível, que é esse coronavírus. Interessante, né, irmãos? Que essa outra ameaça, ela nos deixa muito mais alertas. Temos estado alertas, até mesmo aqueles que não levam em conta isso que foi falado na palavra de Deus, essa ameaça do mundo espiritual. As pessoas estão agora, né, se sentindo ameaçadas por esse perigo invisível. Onde é que está? Como é que se contagia, não é? E a gente tem visto notícias de que pessoas estão sendo contaminadas, até mesmo dentro de casa. E que então, assim, como é que fica essa segurança? Mas independente disso, nós temos nos cercado de vários cuidados. Nós temos aí procurado evitar aglomerações, evitar, né, ficar perto de pessoas, é uma das recomendações que a gente fique afastado. Tão complicado isso, né? Mas nós estamos aceitando e nos sujeitando a esses cuidados de afastamento. Nunca se lavou tanta mão na vida, não é verdade? Por mais que a gente entendesse, eu sempre fui cismado com esse negócio de mão, te pega em corrimão, pega, né, andava de ônibus, pegava aquela barra, todo mundo põe a mão ali, e você sabe lá onde o sujeito pôs a mão dele, né, para ele botar a mão ali. Então a mão, ela fica assim, sendo realmente um lugar muito sujo, né? A gente tem que tomar muito cuidado com as mãos, mas a gente nunca assim teve esse cuidado todo, né? A gente lavava as mãos antes de comer, lavava a mão para uma coisa, mas assim, ficar lavando a mão toda hora igual a gente está lavando, a gente não fazia isso não. Ficar andando com álcool, gel no carro, na bolsa, no bolso, onde vai, no supermercado, todo lugar que a gente vai, álcool, gel, lavando mão com água e sabão, um cuidado que nunca vi, não é? A gente tomando cuidado ao entrar dentro de casa, deixando as coisas, o sapato do lado de fora, para não trazer para nossa casa o mal, não é? Não infectar nossa casa. Todos esses cuidados, isso me chamou muita atenção. Eu fiquei pensando exatamente nisso, que nós deveríamos, da mesma forma, seria tão bom que nós levássemos com a mesma seriedade que levamos essa questão do coronavírus, nós tivéssemos a preocupação, o cuidado com as possibilidades de contágio
da nossa alma, da nossa mente, o nosso coração, que podem ser contagiados, contaminados aí por tanta coisa ruim, não é mesmo, gente? É tanta coisa ruim, é tanta coisa invisível, é tanta flecha, é tanta seta que quer nos atingir. A Bíblia fala lá em Efésios, no capítulo 6, Paulo fala sobre a armadura de Deus. Você já pensou nisso? Que o apóstolo Paulo fala para nós nos revestirmos da armadura de Deus? Ou seja, já está sendo falado há muito tempo que nós temos que andar, não é? Muito mais do que com uma máscara apenas. Nós temos que andar com uma armadura. Você já viu uma armadura? Ela cobre o rosto, a cabeça, o corpo inteiro, protege tudo, né? A armadura boa é aquela que não deixa nenhuma parte do corpo aparente, para que não haja ali uma brechinha qualquer para o cara enfiar ali a espada, para ele ser atingido por uma flecha. Não é assim que a gente vê as armaduras? Pois é, a Bíblia fala isso, que nós devemos nos revestir da armadura de Deus. Escudo, couraça, capacete, calçar os pés, todo protegido há muito tempo. A Bíblia diz que nós devemos viver, andar desse jeito, protegidos, revestidos, né? Isolados, irmãos, isolados, para nós não sermos atingidos pelas astutas ciladas do inimigo. Então, quando fala assim, eu tenho que falar uma coisa, porque tem gente que não está nem aí para isso, não é verdade? Está nem aí, nem para esse coronavírus. Meu Deus do céu, nós estamos vendo aí reportagens de a polícia o tempo inteiro tendo que dar batida em bailes, funks, e o povo junto, e os jovens ali sem máscara, e bebendo, consumindo droga, ou seja, gente que não está nem aí, não é verdade? É assim, da mesma forma, não está nem para Deus, não está nem para nada, levam a vida de uma maneira dissoluta, insensata, e vão aí colhendo nas suas vidas as consequências das suas irresponsabilidades, da sua falta de sobriedade. Entorpecidos, porque o sóbrio é aquele que tem as suas faculdades, né, emocionais, intelectuais, atentas, né, saudáveis, o seu discernimento. E essas pessoas não estão nem aí para nada disso não, gente. Eu vi lá a notícia ontem, lá na França, a gente acha só no Brasil que acontece isso. Não é não. Lá na França teve uma partida de futebol agora, ontem, que a polícia não conseguiu conter a multidão que depois do jogo invadiu o campo, aquele monte de gente. O povo tá assim, né? Se morrer, morreu, se não morrer, não morreu. Vivem aí numa roleta russa. Vocês sabem o que é isso, né? Aquela roleta russa que o cara bota uma bala no tambor de um revólver, roda o tambor e puxa o gatilho. Se a bala tiver na agulha, ele morre. Se não tiver, pronto. Então o cara joga, né? Joga realmente com a vida. E as pessoas estão vivendo dessa forma, muitos assim. Mas nós, que somos pessoas conscientes, e não somente conscientes, responsáveis socialmente, mas espiritualmente, somos pessoas que temos entendimento que há um Deus, que há uma fé, que há um invisível. Nós então devemos agora meditar se estamos tendo esse cuidado, né? O mesmo cuidado, se entendemos ser realmente necessário esse cuidado, que a Bíblia diz que nós devemos nos cuidar. Então, eu vou começar falando algumas coisas que a Bíblia diz aqui para nós sobre esses cuidados que nós devemos ter. Olha só como a gente vai enxergando, né, o paralelo, a comparação com o que nós estamos vivendo e o que a Bíblia fala sobre a nossa atitude. Diz assim o Salmo 1, verso 1: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios,
Não se detém no caminho dos perversos, dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha aí, já está falando aqui de um isolamento social, não é verdade? Quem tem que estar atento às pessoas, sabe? Porque a gente assim, irmãos, o tempo inteiro nós vamos encontrar gente que é contagiosa para o mal, contagiosa para isso aí. Gente que quer assim disseminar, o escarnecedor, gente que não leva Deus a sério e jocoso. Você fica ali, se você se sentar com esse tipo de gente, ficar ali convivendo com esse tipo de gente, você vai acabar estando ali compactuando dos valores, dos pensamentos dessas pessoas. Olha o que diz aí, nós não podemos andar no conselho, aquilo que a gente ouve das pessoas ímpias, e se deter, ficar no mesmo caminho do pecador e se assentar na roda dos escarnecedores. Se nós vamos chegar a essas pessoas, a Bíblia fala que Jesus chegava aos pecadores, se assentava com os pecadores. Alguém pode estar dizendo, mas Jesus se assentava com os pecadores. Mas era Jesus, gente, né? Jesus, ele ia lá, sentava, mas ele era a luz do mundo. Jesus ele era a fonte de contágio. Ele é aquele que ia ministrar na vida daquelas pessoas. Agora nós temos que chegar para essas pessoas e vamos, se o Senhor, que nos quer junto a elas, nós devemos chegar a elas, mas nos proteger, irmãos? Nós não estamos usando máscara? Pois é máscara, é aquelas face shield, aquelas coisas de plástico assim na frente, é touca, é roupa, é a armadura de Deus mesmo. Quando a gente se aproxima, nós temos que ter consciência de que essas pessoas que nós queremos abençoar, elas podem assim, elas estão ali também assim, liberando algumas coisas que podem nos atingir, nos ferir, nos contaminar. E o apóstolo Paulo, no capítulo 16 de Romanos, ele diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Olha só, afastamento social. É isso mesmo, que a gente tem que notar essas pessoas, a gente tem que perceber, irmão. É lá o que o Pedro disse, ser sóbrio e vigilante. A gente tem que estar atento, observar essas pessoas que provocam divisões. É gente que fala mal de irmão, fala mal de pastor, fala mal da igreja. É gente toda magoada, gente ferida, gente que está destilando a mágoa dele, os ressentimentos. E o tempo inteiro nós vamos estar encontrando esse tipo de gente que libera esse mal para quem chegar perto deles. Eles estão ali, é uma nuvem, em volta dessas pessoas, e que elas estão ali, escândalos, gente que pecadora, que pratica iniquidade, afastados do caminho de Deus, dizem que são cristãos, mas que às vezes que as suas atitudes mostram o contrário. Nós temos que perceber essas pessoas, e o Paulo fala para nós que nós temos o quê? Que nos afastar. Por que ele fala para a gente se afastar? Para a gente tomar cuidado com a gente, tomar cuidado com a nossa bênção, tomar cuidado com a nossa saúde espiritual, com a nossa saúde emocional, para nós não sermos infectados pelo mal que essas pessoas destilam. Tomar cuidado, porque é um perigo que as pessoas correm. Muita gente é adoecida, muita gente está aí adoecida de alma, espiritualmente adoecidas por essas más influências, que ela recebe, esse contágio que ela recebe desse tipo de gente. A Bíblia fala de algumas coisas interessantes. O povo de Israel, ali no deserto, eles tinham algumas recomendações
sobre afastamento. Mas olha aqui, eu vou falar uns textos para vocês. Deuteronômio 22:5 diz o seguinte, preste atenção, a mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Nós não estamos também com essas recomendações, pegar a roupa, chega com a roupa da rua, leva a roupa lá para a área de serviço, não entra com a roupa dentro de casa, vai lá, se banha, porque há essa coisa, ninguém pegar a roupa do outro, usar a coisa do outro, quando alguém está com uma enfermidade, quando alguém está, contaminado, separar os talheres, separar as toalhas, as coisas, você vai ficar com o seu, eu vou ficar com o meu. Então, a Bíblia está falando isso aqui. É óbvio que esse texto ele é muito usado aí em algumas igrejas, dizendo que a mulher não pode usar calça, homem usar saia. Eu acho assim, já dizia para o homem não usar saia, não é verdade? Esse texto assim, ele não é muito interessante lá para escoceses. Escoceses gostam de usar aquela saia, até parte lá das vestimentas tradicionais deles, Então você mas não era, aquilo é um costume. Mas aqui não quer dizer nada disso não, gente. Nesse tempo aqui todo mundo usava túnica, não tinha esse negócio de calça, não, a roupa de homem e de mulher era praticamente a mesma roupa. O que está dizendo é para não trocar, porque você não sabe se o outro está com uma doença e você vai usar a roupa dele e vai pegar a doença. São cuidados, são leis sanitárias que Deus estabeleceu para o homem. Lá em Levítico, no capítulo 13 e 14, fala sobre a questão do leproso, que aquela pessoa, quando era identificada a lepra, já fala de quarentena, gente. Está lá escrito que aquela pessoa ela tinha que ser retirada do meio do povo. Ela ficava em observação para ver se aquela mancha lustrosa, se ela ia progredir. O sacerdote, ele era o juiz nessa questão, ele ia lá verificar, olhava a casa do sujeito, às vezes a roupa dele era queimada, a casa podia ser queimada também, se houvesse traços ali de uma doença na parede da casa, era queimada. Por quê? Para não contaminar as pessoas. Nós estamos vendo isso aí. As pessoas quando chegam de viagem, tem que ficar numa quarentena. Tantas coisas que são muito similares e que aquele povo já vivenciava isso. No capítulo 15 de Levítico, fala até sobre a questão da imundície do homem e da mulher. Se o homem estivesse eliminando secreção seminal, ele era imundo. Então, se o cara estava tendo esse escorrimento seminal, ele tinha que ser isolado. A roupa dele não podia ser, tinha que ser isolada. Se ele sentasse num lugar, ninguém sentava ali. Se ele sentasse numa cela, ninguém sentava. Porque se sentasse, a pessoa ficava imunda também. Não é assim? Imagina se uma pessoa hoje passar perto do seu, o sujeito, sei lá, sabe quem é, e assim, dá uma espirrada assim, aquela nuvem, Aquela nuvem, sabe do que? Será que não tem vírus ali? Aquele espirro vem no você chega em casa e tomar um banho, porque você se sente imundo. Nós estamos vivendo isso aqui, gente. E nós estamos nessa situação de suspeição de tudo, não é verdade? De insegurança, de cuidados extremos, como era ali. Então o povo de Israel já vivenciava essa situação de cuidado, e é o que nós estamos vivendo, é o que nós estamos vivendo. Então, queridos, nós temos assim que parar para pensar um pouco sobre se nós temos tido o mesmo cuidado que nós temos com as mãos, os cuidados que nós temos com a boca, em relação ao mundo espiritual, às verdades de Deus. Salmo 24:4 diz assim: quem chegará ao monte do Senhor? Quem subirá à sua presença? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente.
tão limpo de mãos, né? Nós temos as nossas mãos limpas diante de Deus, nós temos que pensar nisso. Queria falar um pouquinho sobre cuidado com a boca, porque a gente assim, né? Tem que tomar cuidado com o que fala, por causa assim da capacidade que o falar ele produz na vida de pessoas. Muitas pessoas são destruídas pelo aquilo que se fala. Então nós temos que tomar o cuidado. Olha, a gente não usa máscara, aí nós não estamos usando máscara para poder tomar cuidado com o outro, para que nós não o contaminemos. Então nós vamos continuar usando, né? Essa máscara a gente sempre tem que estar usando. Essa máscara é um filtro de discernimento, de cuidado que a gente tem que ter com a pessoa com quem nós conversamos, para nós não liberarmos nada sobre a vida dessa pessoa que possa ferir o seu coração. Tomar cuidado, o Tiago fala isso lá na sua carta, sobre a importância da língua, não é? Que a língua ela é um fogo consumidor, ela provoca um incêndio, que nós devemos tomar cuidado com a língua. A palavra de Deus fala muitas coisas sobre isso, que o poder, a vida e a morte estão no poder da língua. Não está sendo assim? A boca, não é? Quantas pessoas estão sendo aí contaminadas e até morrendo porque alguém chegou perto delas sem uma máscara, sem um cuidado, falou ali alguma coisa, liberou as gotículas de saliva com os vírus, a pessoa ali recebeu e morreu. É verdade. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Olha aí, irmãos, não é? Vamos continuar, olha, usando nossa máscara para que a gente não contamine ninguém com as nossas palavras. Vamos tomar cuidado com o que a gente fala para não ferir. Olha o que está escrito lá em Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então nós temos que ter esta consciência de que nós temos essa capacidade de contaminar o outro. Contaminar. Que corremos sempre esse perigo de sermos contaminados. Mas não é só isso que eu quero dizer. Eu quero dar uma virada aqui e falar também que se nós acreditamos que há esse perigo de nós contaminarmos o outro, não seria muito bom que nós pudéssemos contaminar o outro com as coisas de Deus? É verdade. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. É uma luz que ilumina, que nós devemos exercer uma influência no meio onde nós estamos, que nós somos instrumentos de bênção na vida dos outros. Nós somos, assim, contagiantes, devemos ser contagiantes, devemos ser essas pessoas aí. Para isso nós temos que tirar a máscara, né? Temos que tirar a máscara, e quando eu falo tirar a máscara, eu penso em Jesus falando que a luz tem que ser colocada sobre o velador, num lugar bem alto, ser tirada de debaixo da mesa, para que ela possa atingir a muitos. A palavra de Deus fala para a gente em 2 Coríntios 2,15 o seguinte: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Oh, coisa linda, não é? É isso que nós temos que ser. Nós temos que orar para o Senhor. Senhor, eu creio que o Senhor contamina também. É verdade. Onde Jesus chegava, ele mudava o ambiente. Fico pensando no Pedro. Olha o Pedro, gente. O Pedro, a Bíblia fala lá em Atos, que onde Pedro passava no caminho, as pessoas eram colocadas à beira do caminho para que a sombra de Pedro se projetasse sobre elas.
e elas eram curadas. Muitos, todos eram curados. A sombra de Pedro, ele era contagiante, não é? Aquele homem era contagiante. Jesus quer fazer isso na minha vida, na sua vida. Ele quer que nós sejamos contagiantes. Para isso nós temos que crer. Se nós cremos que os outros podem nos contaminar com mal, e por isso, vamos nos proteger, se cremos nessa contaminação, então nós temos que crer que também nós podemos contaminar os outros com a graça de Deus, com a luz do Senhor, com o perfume de Jesus. Coisa linda, não é verdade? Foi para isso que nós fomos chamados, queridos. O Senhor quer te usar. O Senhor quer que nós sejamos este vírus santo, que a gente libere esse vírus abençoado, que possa entrar no coração das pessoas e elas se renderem ao Senhor, entenderem o Senhor como sendo maravilhoso e se submeterem ao seu governo. Nós temos que ser este povo que contagia com a palavra de Deus. Eu creio numa coisa, eu creio que a bênção é mais poderosa que a maldição. Lá em Êxodo 20, quando fala sobre os mandamentos de Deus, lá diz assim, algo que o Senhor diz: eu visitarei até a terceira e quarta, amaldiçoarei a terceira e quarta e quinta geração daqueles que me aborrecem, mas abençoarei até 1000 gerações daqueles que me amam. Você vê? 1000 gerações a bênção alcança, a maldição 3, 4 gerações. A bênção é sempre maior do que a maldição. A luz é mais poderosa que as trevas. Eu sempre digo que as trevas não existem. Trevas não existem. Trevas são apenas a ausência da luz. Se há luz, a treva se dissipa. As trevas, elas desaparecem. Porque a luz é mais poderosa. Ela prevalece. Eu creio nisso. Eu creio que se as pessoas podem nos contaminar, então não é hora de nós ficarmos aí como essa situação fala de isolamento social. Tá, tudo bem. Nós vamos aí tomar o cuidado com o coronavírus, mas nós temos que pensar, quando esse troço aí acabar, essa enfermidade, essa ameaça invisível aí acabar, eu vou sair e aí eu vou botar o meu vírus em campo. Eu vou colocar o vírus do amor, o vírus da alegria, o vírus da salvação em campo. Eu vou ser contagiante. É isso que nós temos que ser. Se nós cremos, quero destacar isso, se nós cremos nessa ameaça invisível, que o mal pode nos contaminar, que a palavra de Deus diz isso, que por isso devemos tomar os cuidados, nós temos que crer. Temos que crer. Por uma questão de coerência, que nós podemos também contaminar os outros com a bênção do Senhor, com a vida de Deus, com a graça salvadora. Nós podemos fazer isso. E é isso que eu oro para a sua vida, para que você seja uma luz forte, para que você seja um sal que realmente dê gosto, que mude o ambiente onde você está. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, coloco a vida dos meus irmãos, a minha vida também, Senhor, na Tua presença, para que verdadeiramente sejamos o bom perfume de Cristo. Ah, Senhor, que onde nós estivermos, o ambiente possa ser alterado, influenciado, que nós sejamos uma bênção, Senhor, nas Tuas mãos. Em nome de Jesus é o que eu oro. Eu oro, Senhor, para que
esse entendimento esteja em nossos corações, mas também oro, Senhor, para cada um, por cada um que tenha esse discernimento nos seus relacionamentos, que possa ter o cuidado de não ser contaminado pelas más conversações, a maledicência, pelas rebeldias, Senhor Deus. Em nome de Jesus, que tenhamos essa consciência, que tenhamos a consciência também que Satanás, o diabo, está ao redor. Ele está ali buscando uma oportunidade, mas não vai achar, porque nós estamos mais do que usando uma simples máscara, nós estamos vestidos da armadura de Deus. Em nome de Jesus, Deus, que haja essa consciência, que esse momento em que nós estamos tendo todos esses cuidados com a nossa saúde física, usando, Senhor, as máscaras, lavando as nossas mãos, cuidando do nosso falar, estando protegendo o outro também com a nossa máscara. Deus, em nome de Jesus, que isso tudo seja aplicado na nossa vida espiritual, no nosso andar com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Que seja assim, então, na sua vida. Oramos também, não é? Abençoamos a sua casa, abençoamos seus familiares, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja guardando, que os anjos do Senhor estejam cercando sua vida de todo cuidado. As promessas do Senhor estão sobre aqueles que o buscam, que o temem. Então vamos assim nos manter no caminho do Senhor, sempre entendendo que o Pai cuida daqueles que são seus, aqueles que se rendem à sua vontade. Então assim, oramos também, não é verdade, pelo nosso país, pelo nosso presidente, para que Deus dê sabedoria a ele. Nós estamos vendo toda essa convulsão política, momentos delicados. Vamos continuar orando, irmãos. Oramos tanto para que Deus mudasse essa situação. Então vamos continuar orando, não vamos relaxar. Continuemos clamando ao Senhor pelos nossos governantes, pelo nosso país e clamando ao Senhor para que logo venha uma cura para esta enfermidade, a vacina, um remédio, que isso seja logo resolvido. Não é verdade? Para que nós possamos novamente voltar a nos abraçar e ter a nossa comunhão plena na presença de Deus. Eu te abençoo, em nome de Jesus. Amém. Olá pessoal, passando aqui para lembrá-los de se inscreverem no nosso canal, também darem um like e ativar o sininho que está aí embaixo, para que vocês possam receber notificações quando os novos vídeos forem lançados. E se vocês foram abençoados, compartilhem com outras pessoas através das suas redes sociais. Que Deus abençoe todos.